Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito das grandes oportunidades que eu enxergo hoje no mercado financeiro. E que, conversando com outros profissionais de investimentos e também conversando com outros investidores, eu percebo que a grande maioria do mercado hoje não tem uma visão parecida com a minha. E, portanto, eu achei importante trazer para vocês não só a minha visão de qual é a grande oportunidade ou as grandes oportunidades do mercado financeiro nesse momento, mas também trazer uma análise mais completa de forma que você possa ter um pouco mais de profundidade do que eu estou falando. Então, eu vou colocar aqui para vocês, compartilhar uma análise que eu produzi e que julguei importante trazer aqui para tornar o debate um pouco mais claro e um pouco mais técnico. Bom, pessoal, então do que se trata, tá? Qual é hoje a grande oportunidade ou as melhores oportunidades do mercado financeiro que eu estou enxergando e que, novamente, a grande maioria dos profissionais e dos investidores não tem a mesma visão que eu. Basicamente, se trata hoje da grande parte dos ativos brasileiros, tanto no mercado de ações quanto no mercado de renda fixa. E eu vou aqui primeiro contextualizar o cenário para que você que talvez não esteja tanto dentro do mercado financeiro possa entender. Bom, vamos lá. Então, pegando de alguns meses para cá, nós tivemos um clima de aversão ao risco crescente no mercado brasileiro. Tanto os profissionais de investimentos, quanto também grande parte dos investidores individuais, acabaram ficando muito preocupados com as quedas nos portfólios de investimentos. Tanto nos investimentos em ações, que tiveram quedas expressivas nos últimos meses, quanto também nos investimentos de renda fixa. Embora o nome seja renda fixa, mas quando você faz um investimento com um vencimento para 3, 4 ou 5 anos, aquele título de renda fixa também costuma oscilar até o seu vencimento. Enfim, a maioria dos ativos do mercado financeiro no Brasil pode ser ações, renda fixa de médio prazo, fundos imobiliários e qualquer outro tipo de investimento com algum tipo de risco. Em um passado recente, nos últimos 2, 3 meses, vem enfrentando um período de quedas expressivas, de forma que esse cenário vem preocupando bastante os investidores. Mas aqui eu vou trazer uma análise e vou trazer a minha posição de que hoje, na minha visão, os ativos brasileiros, como por exemplo, ações, renda fixa com vencimento de 3, 4, 5 anos e outros investimentos no mercado brasileiro, hoje estão extremamente atrativos. E para isso, eu vou mostrar como foi o desempenho do mercado em períodos recentes que a gente passou ou presenciou algo muito parecido com o que nós estamos passando agora, para que você possa ter uma noção do que pode vir a acontecer no futuro. Bom, passando aqui para frente então, pessoal, vou compartilhar primeiramente o que aconteceu no mercado de ações nos últimos meses, últimos 2 meses. Como vocês podem ver, o mercado de ações enfrentou quedas expressivas. Nos últimos 2 meses, na média, nós tivemos aqui o índice de ações com uma queda de aproximadamente 6%. Óbvio que algumas ações caíram mais, outras ações caíram um pouco menos, mas o mercado como um todo caiu na média 6% em 2 meses, o que é bastante coisa e o que preocupa, obviamente, os investidores. Isso aconteceu porque, como eu falei para vocês, hoje o sentimento de aversão ao risco com os ativos brasileiros é muito grande. Tanto investidores profissionais quanto investidores amadores, nesse momento, estão muito preocupados com o que pode vir a acontecer com o Brasil. E essa preocupação acaba se traduzindo em grandes quedas no mercado de ações, como nós vimos aqui nesse slide. Passando um pouquinho para frente, e aqui também um outro mercado muito importante, que é o mercado de renda fixa.
Como vocês podem ver aqui nesse slide, o mercado de renda fixa também passou por uma correção muito forte. Isso acontece porque quando nós contratamos uma renda fixa com vencimento de 3, 4 ou 5 anos, ou quando nós nos posicionamos em fundos de renda fixa, que eles possuem um horizonte de 3, 4, 5 anos, ou seja, que o portfólio desses fundos é composto por títulos com vencimento de 3 ou mais anos, esses fundos costumam oscilar a preços de mercado, tanto os fundos como os títulos. E foi isso que nós vimos aqui também nesse passado recente, tá, pessoal? Aqui, do começo do ano até agora, na média, títulos de renda fixa, debêntures, CRIs, CRAs e demais títulos negociados a mercado, eles tiveram uma correção ou uma queda próximo de 10%. Isso mesmo, tá? Títulos de renda fixa com vencimento de até 5 anos, a mercado do começo do ano para cá, podem ter tido, e a grande maioria teve, algumas correções, algumas quedas que se aproximaram de 10%. Isso por quê, pessoal? Porque vocês podem ver aqui nesse gráfico abaixo que do começo do ano para cá, a taxa de juros desses títulos saiu de 10% ao ano, aqui no comecinho de 2024, para atuais 13,23% ao ano. É isso mesmo. Hoje, se você emprestar dinheiro para o governo, que teoricamente é o player ou é o participante de mercado que possui o menor risco dentre todos, ou seja, para você emprestar dinheiro hoje para o governo, você consegue taxas acima de 13%. E aqui você já começa a entender a minha visão de por que isso representa uma oportunidade muito grande. Mas calma, no decorrer da apresentação aqui do estudo, eu vou te mostrar qual foi o histórico, o que aconteceu no passado, quando nós tivemos alguma coisa parecida. Pois bem, voltando aqui à apresentação, como vocês podem ver, na média, os títulos caíram. Por quê? Porque a taxa de juros que estão lastreando esses títulos, a taxa de juros que remuneram esses títulos, ela subiu. E logo, se a taxa de juros sobem, os títulos caem. Tem essa correção para que, no vencimento, o título tenha um rendimento anual próximo de 13%, que é hoje o nível de taxa de juros que nós temos, tá, pessoal? Então, basicamente, até agora nós vimos que tanto o mercado de ações quanto o mercado de renda fixa teve uma correção nesse ano muito significativa. Mas o que que isso significa no geral, tá, pessoal? Qual é a lição que nós podemos tirar disso? E aqui eu vou mostrar para vocês o que aconteceu em um passado recente, tá? Em um passado recente, nós tivemos aproximadamente esse mesmo nível de taxa de juros dos títulos de renda fixa. Na verdade, um pouco mais. Que foi justamente no começo de 2022, quando, vocês se lembram, nós havíamos acabado de passar por um período eleitoral e o atual presidente Lula foi eleito, o que levantou no mercado e na economia como um todo, mas principalmente no mercado financeiro, um clima de aversão ao risco muito grande. E esse clima de aversão ao risco do início do mandato do presidente Lula, que hoje é muito parecido, ou que foi muito parecido com o clima de aversão ao risco que nós temos hoje, elevou as taxas de juros dos títulos com vencimento um pouco mais longo a alguma coisa próximo a 14% ao ano. Ou seja, pessoal, quem aqui, lá em 2022, fez aquisições de títulos de renda fixa, isso significou travar taxas de aproximadamente 14% ao ano pelos próximos 3, 4 ou 5 anos. E isso eu estou falando em emprestar dinheiro para o governo. Não é outros players de risco, como crédito privado e etc. Aqui seria o participante de mercado financeiro
com o menor risco possível. Portanto, pessoal, aqui foi o nível que nós tivemos no início de 2022, aonde o mercado como um todo ficou muito preocupado. E olha o que aconteceu. A taxa de juros saiu de 14% ao ano aproximadamente para alguma coisa próximo de 10% ao ano aqui no começo de 2024, tá? Foi isso que aconteceu. Por quê, pessoal? Porque o mercado é assim. O mercado sempre foi assim. Se nós pegarmos um histórico recente de 10, 15 ou 20 anos, o mercado sempre teve esse comportamento cíclico, de forma que, nos momentos em que o mercado está mais aversivo ao risco, está mais preocupado, é os momentos aonde nós temos as melhores oportunidades. Mas eu quero também mostrar aqui um outro dado importante. Olha o que aconteceu com o mercado de ações nesse mesmo período. Pegando ali no comecinho de 2022 até agora, agosto de 2024. O mercado de ações também estava muito barato e as pessoas não queriam comprar ações, estavam muito preocupadas com o que poderia acontecer e a gente teve uma alta do mercado de ações como um todo próximo de 40%. Isso é muito significativo para 2 anos, pessoal. 40% em 2 anos é bastante coisa para um ativo específico. Então, aqui a gente tem exemplos de que, num passado recente, quando isso aconteceu, abriram-se boas janelas de oportunidades para alocação, tanto na renda fixa quanto também no mercado de ações. Agora, pessoal, qual é o cenário que nós temos atualmente em Brasil, tá? Pegando aqui o que a gente tem de ponto de mercado, qual é o cenário que nós temos tanto para renda fixa quanto para ações? Olha só, mercado de renda fixa atualmente. Aqui eu tenho que fazer uma observação que esse modelo de análise é um modelo proprietário, tá? Então, aqui é uma matemática, é um algoritmo que eu próprio desenvolvi para poder identificar quais são os pontos de mercados ideais para se comprar e para se vender, tá? De forma que essa análise é baseado em um modelo próprio de análise, tá, pessoal? Portanto, não é sugerido que você faça ou tome qualquer tipo de decisão baseado aqui somente na minha análise. É sugerido que você procure, talvez, se você não tenha, um profissional de investimentos que possa te auxiliar. Então, dando andamento, aqui basicamente nós temos o mercado de renda fixa atualmente, aonde nós podemos ver claramente, de acordo com o modelo que eu trouxe aqui para vocês, que o ponto atual do mercado de renda fixa é 10% abaixo do ponto médio projetado pelo modelo, tá, pessoal? Então, o que que isso significa? Significa que, na média, os títulos de renda fixa de médio prazo, de 3 ou mais anos, eles estão aqui com uma diferença para o ponto projetado próximo de 10%, e isso é potencial de valorização, ou nós temos aqui, pensando em carrego até o vencimento, pensando que você não vai vender esse título de forma antecipada e que você vai carregá-lo até o vencimento, nós temos uma taxa de juros de carregamento, como nós falamos no mercado financeiro, de algo próximo de 13% ao ano, pessoal. Isso é muito significativo. Historicamente falando, isso é bem maior do que a média da Selic ao longo do tempo. 13% ao ano para você emprestar para o governo é um retorno significativo, e aqui eu não estou nem falando de emprestar para empresas, cujas taxas de retorno podem chegar a acima de 14% nesse momento. Então, aqui, sintetizando essa primeira parte, na minha opinião, o mercado de renda fixa está muito atrativo. E os investidores hoje, muito preocupados, estão preferindo manter o valor em liquidez, de uma forma que não se exponha tanto ao risco. Mas isso, na minha opinião, é uma atitude que vai te fazer perder uma boa oportunidade nesse momento, que os títulos de renda fixa
estão bem descontados e a taxa de remuneração desses títulos estão muito altas. Passando um pouco para frente, pessoal, e falando aqui do mercado de ações. Hoje, as principais oportunidades dentro do mercado de ações que eu particularmente enxergo estão, primeiro, nas small caps, aonde essa classe de empresas é formado por empresas de menor capitalização de mercado e são empresas que, em momentos de grande aversão ao risco, elas costumam sim ter uma maior correção, como nós vimos, como nós podemos ver aqui no slide. Porém, o nível de desconto nesse momento é muito alto, pessoal, de forma que, em uma língua estatística, nós podemos falar que aqui nós temos um desconto de quase dois desvios padrões distantes da média de projeção do modelo de análise. Isso é muito significativo. E mais significativo ainda é o percentual, o potencial de rentabilidade que eu projeto para os próximos 12 meses nessa classe de small caps, que é um potencial de retorno próximo de 37%, tá, pessoal? Próximo de 37%, o que também é muito significativo. Mas hoje, a grande maioria, de novo, dos investidores, tanto profissionais quanto amadores, estão muito preocupados e não estão enxergando essas oportunidades. Aqui eu não vou dar nenhuma sugestão de investimentos de uma empresa específica ou de um fundo específico, porque a ideia aqui é trazer um estudo para que vocês possam analisar e ver se fazem sentido e conversar com os profissionais de investimentos, tá? E até mesmo porque, se eu fosse aqui indicar alguma coisa específica, eu estaria fazendo o trabalho que eu faço para os meus clientes e isso não seria muito justo. Portanto, pessoal, voltando aqui ao assunto, na minha opinião, na minha visão, as small caps estão extremamente descontadas, assim como o mercado de empresas de commodities, as empresas de commodities no geral, também estão em um ponto de mercado muito descontado. Um ponto de mercado aonde, na minha projeção, para os próximos 12 meses, nós temos um potencial de retorno próximo de 25%. Isso também é muito significativo, pessoal. Isso significa que eu vou pegar todo o meu dinheiro e eu vou investir tudo em empresas de commodities ou em small caps? Não. Mas aqui a gente tem uma boa noção de quais são os ativos ou classes de ativos que nós podemos compor o nosso portfólio. E voltando, esse é um ponto de mercado também para commodities que eu vejo que faz muito sentido a alocação. Mas e o dólar, né, pessoal? O dólar que a gente viu subindo muito em um passado recente, como que fica o dólar nessa conversa? Agora que grande maioria dos investidores, depois que o dólar saiu de 4,85 para os atuais 5,80, agora a grande maioria dos investidores, tanto os investidores profissionais quanto também os investidores amadores, acham que é um bom momento para comprar dólar. Por quê? Porque eles estão preocupados com o risco Brasil. O dólar, pessoal, já subiu bastante. Aqui, no início do ano, os meus clientes estavam todos comprados em dólar, a 4,80, 4,90. Por quê? Porque, de acordo com o meu modelo, o dólar estava muito barato. Então, para aqueles clientes com um perfil moderado e mais agressivo, não os conservadores, mas os clientes com um perfil um pouco mais moderado e agressivo, todos, no início do ano, tinham um dólar no portfólio. Por quê? Porque fazia muito sentido quando o dólar estava descontado, quando ninguém queria comprar dólar, todos queriam estar posicionados em ações e etc. no Brasil. Porém, agora que o dólar subiu, não é, na minha opinião, um momento adequado para se fazer compra. Por quê? Porque projetando para os próximos 12 meses, vocês podem perceber que o dólar tem um potencial de valorização de alguma coisa próximo de 4%. Chegando, pela minha projeção, pelo meu modelo, a gente aqui tem uma expectativa, eu tenho uma expectativa que o dólar possa chegar a alguma coisa próximo de 6 a 6,10, olhando 12 meses para frente. Porém,
mesmo com o dólar chegando nesse patamar, é um percentual de retorno muito pequeno comparado ao que eu mostrei para vocês agora nos últimos slides, tanto das ações de commodities quanto das small caps. Isso significa que, de fato, o dólar não pode subir, tá, pessoal? Isso significa que o dólar, ele não pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu aqui na época da pandemia, aonde o dólar subiu aqui bem acima da média que o modelo projeta? Pode sim, isso é uma possibilidade, mas não é o mais provável, tá, pessoal? No mercado financeiro no Brasil, Brasil principalmente, é um país extremamente cíclico. De forma que nós devemos trabalhar no Brasil com o que é mais provável de acontecer e não com aquilo que é possível de se acontecer. E o mais provável de se acontecer é que nos próximos meses a gente comece a observar o mercado de ações do Brasil subindo, o mercado de renda fixa subindo, as taxas de juros do futuro caindo e o dólar se estabilizando ou até se valorizando um pouco, mas não em volumes tão expressivos como foi esse movimento que eu particularmente peguei e eu particularmente nesse momento não tenho mais dólar na carteira. Por quê? Porque eu penso que o potencial de retorno já foi bem esgotado. Bom, pessoal, passando aqui para a conclusão do vídeo, tá? Os principais pontos. Primeiro, ativos brasileiros estão muito descontados. Renda fixa com vencimento um pouco mais longo está com taxas muito interessantes. E os títulos de renda fixa, na média, assim como os fundos, estão muito descontados. O dólar, ele já exerceu uma boa parte da alta, então agora, para quem está preocupado, comprar dólar nesse patamar é um patamar que talvez, não é uma certeza, mas talvez te ofereça mais risco do que potencial de retorno, tá, pessoal? Historicamente, quando o mercado esteve em patamares semelhantes, o retorno dos 2 anos seguintes, tanto para o mercado de renda fixa quanto para o mercado de ações, foram retornos muito bons, foram retornos expressivos. Então, o ponto que nós estamos hoje é um ponto que, na minha opinião, nos dá uma excelente oportunidade de alocação em Brasil. E por último, tá, pessoal? E esse é o mais importante. Investir em Brasil é capturar os ciclos, tá? Investir em Brasil, e esse eu quero falar para vocês aqui em tela cheia, investir em Brasil é capturar ciclos de mercado. O Brasil, ele não é um país que nos dê a oportunidade de, ficando no investimento em ações ou investimentos de risco, por muito tempo sem fazer nada, nos dá retornos atrativos. Não é assim que funciona o Brasil. O Brasil exige uma gestão mais ativa, uma gestão aonde você se posiciona em momentos que o mercado está em um ponto mais baixo do ciclo e que você fique fora em momentos que o mercado está em um ponto um pouco mais alto do ciclo, que normalmente eu consigo capturar pelo modelo que eu mostrei para vocês, que é o modelo proprietário. Então, pessoal, aqui em resumo, eu espero que o vídeo tenha contribuído para vocês, para o estudo de vocês, para o conhecimento de vocês. Novamente, aqui eu não dei nenhuma recomendação específica de investimentos. É um material com sentido educativo, informativo, e espero que vocês possam tomar boas decisões de investimentos com base no material que vocês tiveram acesso. E é sempre bom lembrar, tá, pessoal? O que eu trouxe aqui para vocês é um conteúdo que normalmente eu trago em aulas. É um conteúdo bem técnico, um conteúdo que eu trago em aulas. Então, a grande maioria das pessoas não tem sequer acesso a esse conteúdo. Então, se você se lembrar de alguém que possa se interessar, compartilhe o vídeo, pois eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de outros investidores, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.